pelo Evangelho de Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso 16. Esse não será o nosso texto base. O nosso texto base vai ser Gênesis capítulo 3. Mas nós iremos dar início à meditação desta manhã com Romanos capítulo 1, verso 16. Nesta manhã nós estaremos falando sobre o pecado, a queda do homem e suas consequências. O pecado, a queda do homem e sua consequência. Romanos capítulo 1, verso 16. Diz assim a santa palavra de Deus: pois não me envergonho do Evangelho, porque, irmãos, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Os irmãos podem aceitar. Não me envergonho do Evangelho, pois o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Bendito seja Deus. Amém. Bendito seja Deus pelo Evangelho, que é o poder de Deus. E nesta manhã, com a graça de Deus, nós vamos entender porque o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho, irmãos, nada mais é do que o poder de Deus. A igreja primitiva entendeu esta mensagem. Os apóstolos entenderam esta mensagem. Os pais da igreja também entenderam esta mensagem. Os reformadores entenderam esta mensagem. Os nossos pais batistas também entenderam esta mensagem. E nós precisamos entender também esta mensagem. O Evangelho é o poder de Deus. Mas que poder? O pentecostal, o neopentecostal, eles atribuem esta frase de poder de Deus às manifestações sobrenaturais que possam acontecer no meio do povo. Mas nós que levamos a palavra de Deus a sério, entendemos que este poder de que Paulo está falando aos romanos é o poder de Deus para salvar, para libertar, para transformar, para nos regenerar em Cristo Jesus. Amém. O Evangelho é o poder de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Mas, irmãos, por que falar de pecado? Certa vez um irmão chegou para mim, desculpe-me aqui usar essa ilustração pessoal, e disse assim: você fala muito da ira de Deus, muito de pecado, fale mais de amor. Traga uma mensagem mais agradável aos nossos ouvidos. Irmãos, eu não tenho outra coisa a pregar senão o Evangelho do Senhor. Amém. Só o Evangelho do Senhor é que pode transformar a minha e a tua vida. Só o Evangelho do Senhor é que pode transformar o mais vil pecador. Então eu não posso pregar outra coisa senão a palavra de Deus. E para entendermos, irmãos, o Evangelho, nós precisamos entender o pecado. Para que eu entenda porque o Evangelho é o poder de Deus, eu preciso entender porque ele é o poder, porque ele é poder. E para que eu entenda este poder, eu tenho que voltar a Gênesis. Gênesis é o princípio de tudo. Você já observou a violência que nos rodeia? Pais estuprando suas filhas, filhos desrespeitando os pais, um índice de violência, a maldade imperando no coração das pessoas.
E nós que conhecemos a Deus ainda abrimos a boca para dizer: ah, se eu fosse Deus. Se eu fosse Deus, eu fulminaria esse povo todinho. Não é verdade, irmãos? O que é isto? É o pecado que está no coração do homem. Vamos entender, irmãos, o que é o pecado. E eu convido a todos a abrirem a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 2. Gênesis, capítulo 2. E nós vamos ver aquilo que a teologia chama de pacto de obras. A Bíblia relata que Deus criou todas as coisas perfeitas. Após Deus criar cada coisa no seu devido tempo, Deus olhou e viu que era muito o quê? Bom. Deus criou tudo perfeito. Inclusive o homem. Deus criou o homem perfeito. Tão perfeito que ele disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança, e que este homem possa dominar sobre toda a criação. Deus fez este homem santo, perfeito, capaz de amar a Deus, capaz de ter comunhão com Deus, capaz de cumprir o mandamento de Deus. Por isso que Deus chama este homem e faz um pacto com este homem. E este pacto é chamado no estudo teológico de pacto de obras. O que é isto, irmãos? Deus diz a Adão: enquanto você me obedecer, você terá vida. No momento em que você me desobedecer, você não terá mais vida. Você terá o quê? Morte. Este é o pacto de obras. Gênesis capítulo 2, verso 15 a 17. Diz assim a santa palavra de Deus: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden com uma finalidade: cultivar e o que, irmãos? E guardar. O homem no jardim não ia viver uma vida ociosa. Deus não criou o homem para viver ociosamente, deitado eternamente em berço esplêndido. Mas Ele fez o homem para trabalhar. E este trabalho era algo prazeroso para o homem. Sabe por quê, irmão? Porque Deus também é um Deus que trabalha. E Deus colocou este homem para cuidar do jardim. O jardim, irmão, significava um santuário. Era neste jardim que o homem tinha comunhão com o seu Criador. Glória a Deus. Ele amava a Deus, Deus o amava, Deus se comunicava com ele, Deus tinha comunhão com ele. E este homem estava ali para cultivar e guardar esse santuário de Deus. E veja o que é que Deus diz no versículo 16. E o Senhor lhe deu o quê? Um mandamento a Adão. Mandamento de Deus não é opção. Mandamento de Deus é para ser cumprido, para ser amado, para ser obedecido. E Deus queria que Adão obedecesse ao seu mandamento. Quando nós obedecemos os mandamentos de Deus, nós estamos dizendo com esta atitude que nós amamos a Deus. Quando nós não obedecemos os mandamentos de Deus, nós estamos dizendo que nós não amamos a Deus. Que a palavra de Deus, a vontade de Deus não significa nada para nós. Deus chamou Adão e deu um mandamento. E este mandamento era para ser obedecido. Veja qual foi o mandamento.
De toda árvore do jardim comerás como? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, o que é que acontecerá? Certamente morrerás. Irmãos, nós temos que levar esta palavra a sério. Sabe por quê? Porque Deus não estava brincando com Adão quando lhe deu esta ordem. Deus estava falando sério com Adão. Ele ali era o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, o soberano, o Senhor da terra, do céu, do inferno. No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Nós lemos nesta manhã. E Deus, como soberano, como Todo-Poderoso, tinha o poder, tinha a liberdade de fazer o que quisesse para a sua criatura. E ele achou por bem fazer este pacto com Adão, e ele fez. E Deus não brincou. Quando Deus disse a Adão: se você não obedecer, você vai morrer. Sabe o que significa, irmãos? Esse termo morrer. Morrer significa separação de Deus. Aquela comunhão que Adão teria com Deus na desobediência ia ser quebrada. A amizade que Adão tinha com Deus ia se tornar inimizade. O Deus amigo do homem tornar-se-ia inimigo. Ao invés do amor de Deus recair sobre o homem, iria recair a ira de Deus. Tudo isso está implícito neste termo: certamente morrerá. Mas, irmãos, infelizmente, alguém quebrou este pacto. E este alguém não foi Deus, foi o homem. Deus é santo, Deus é justo, Deus é perfeito, Deus é grandioso, Deus não é o autor do pecado. Mas o homem preferiu ouvir a voz de Satanás ao ouvir a voz de Deus. O homem preferiu ser amigo do diabo do que ser amigo de Deus. O homem preferiu cumprir o mandamento do diabo ao mandamento de Deus. E como recompensa de um Deus que é justo, ele herdou a morte espiritual, a morte moral e a morte física. Vejamos, irmãos, eu convido a todos a passarem uma página, se for necessário, para entrarmos no capítulo 3 de Gênesis. Capítulo 3 de Gênesis. Este capítulo retrata a queda do homem. A queda do homem. Então, irmãos, o primeiro passo que nós vamos ver é a tentação. É a tentação. Satanás tentou a quem? A Eva. A Eva. Né? Nós não sabemos por que ele não foi para Adão. Né? Porque ele tentou primeiro Eva. O que nós falarmos aqui acerca disso será mera especulação, porque a Bíblia não diz porque Eva foi o alvo direto, né, de Satanás. Mas Eva foi tentada. E o perigo, irmãos, da tentação está no diálogo, no namoro entre aquele que está sendo tentado e o tentador. Para que conversar com o pecado? Para que dar ouvido à tentação? Seria mais fácil
que ela tivesse dito: meu Deus disse que não era para mim comer, e encerrou o assunto. Mas no momento, irmãos, que a gente alimenta a cobiça dentro do nosso coração, o resultado vai ser darmos a luz ao pecado. E foi isso que aconteceu com Eva. Veja aí a tentação, os versos de 1 a 5. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Observe que aqui houve um acréscimo. Deus havia dito apenas: não coma. A mulher acrescentou: nem comer e nem tocar. Por que ela acrescentou? Nós não sabemos. Nós não sabemos. Mas houve este acréscimo dito por Eva à serpente. Verso 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Olha, Eva, Deus mentiu para vocês. Vocês não vão morrer não, deixem de ser besta. O Criador mentiu para vocês. Não é assim, irmãos, que nós agimos com o pecado? Há caminhos que ao homem parecem direitos, mas o seu fim é caminho de morte. E a gente sabe, mas nós estamos caminhando dele. Por quê? Porque é bom aos nossos olhos. Porque é bom a nossa vontade. É pecado. E Satanás disse a Eva: Deus mentiu. Vocês não vão morrer. Verso 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Isto, em certo ponto, é uma meia verdade, né? O homem de fato se torna conhecedor do bem e do mal, porém de uma forma real, de uma forma prática. O homem se tornou pecador voluntariamente. Ele conhece o bem e o mal de uma forma vivencial. Nós sabemos o que é certo e o que é errado, irmãos, porque nós praticamos o certo e o errado. É diferente de Deus. Deus não comete o errado. Deus não comete pecado. Ele sabe o que é certo e o que é errado, porque Ele é Deus. Mas não pela prática. Nós conhecemos o bem e o mal, porque nós pecamos em Adão. O pecado de Adão e Eva é o pecado nosso. Nós estávamos em Adão e estávamos em Eva. E não venha dizer que se fosse com você seria diferente. Porque aí eu rebato. Se você se acha tão poderoso, use o seu livre-arbítrio para vencer o pecado. Se você acha que é melhor do que Adão e Eva, use esse poder que você acha que tem para vencer somente os seus pensamentos maus. Domine as palavras más que saem da sua boca. Domine o desejo pecaminoso do seu coração. Sabe por que você não pode? Porque você é pecador por natureza. O homem não se torna pecador. O homem nasce pecador.
A tentação foi um diálogo entre a mulher e a serpente. Vamos ver agora, irmãos, o segundo passo da queda. Primeiro, diálogo, que foi a tentação. Segundo, a cobiça. Todos os nossos pecados são gerados pela cobiça. Nós cobiçamos, por isso pecamos. Veja o que diz Gênesis 3, verso 6, a parte A. Veja, a mulher já estava no Éden, nós não sabemos há quanto tempo. Mas eu tenho certeza que muitas vezes eles passavam em frente à árvore do conhecimento do bem e do mal e não tinham reparado na árvore, até que a tentação chegou. Quando a tentação chega, a mulher já passa pela árvore olhando diferente. Veja o que diz o versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era o quê? O que mais? E o que mais? Veja que a mulher já vê na árvore um monte de coisa maravilhosa. Irmãos, não é assim que acontece conosco e o pecado? O pecado é a cobiça dos olhos. O pecado é a cobiça, é o desejo, é a vontade de ter o proibido. Quanto mais proibido, mais prazeroso é. Quanto mais eu sei que aquilo não é agradável a Deus, mas eu gosto. É como se eu estivesse medindo forças com o Criador. Deus diz não faça, mas eu quero mostrar a Ele que eu sou mais poderoso do que Ele. E eu vou fazer. Foi o que aconteceu com ela. Veja o que é que Tiago diz lá no capítulo 1. Não desmarque Gênesis, que nós vamos voltar. Tiago, capítulo 1. Verso 14 e 15. Diz assim a palavra de Deus. Ao contrário, cada um é o quê? A tentação vem pelo quê, irmãos? Pela cobiça de quem? A nossa própria. A cobiça é nossa. A cobiça é algo que está dentro do ser humano. Nós pecamos porque nós temos cobiça. E o 10º mandamento da santa lei de Deus é não cobiçarás. Mas nós somos tentados pela nossa própria cobiça. Eu sou cobiçoso, você é cobiçoso. Todos os homens têm cobiça no coração, eles desejam o que não é seu. Quando esta o atrai e o seduz. Verso 15. Então a cobiça, depois de haver concebido, dará à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera o quê? Tiago retrata aqui o pecado como uma gestação. A mulher recebe o espermatozoide que fecunda o óvulo, dali é gerada uma vida e 9 meses ela dá à luz. O pecado é a mesma coisa. O homem cobiça, gera aquele pecado no seu interior, até que ele dá à luz ao pecado. E este pecado gera a morte. Nós estamos entendendo o que é pecado? Amém. E este pecado, irmãos, ofende a santidade de Deus. O pecado é a coisa mais horrível para Deus. Sabe por que o pecado é horrível para Deus?
Porque Deus é santo, santo, santo. Glória a Deus. Irmãos, você e eu não entendemos esta santidade de Deus. Não passa na nossa mente pecaminosa limitada um Deus tão grande e santo. Glória a Deus, aleluia. Deus é santíssimo. Aleluia. Deus não ama o pecador impenitente. Deus não ama o pecado. E a prova disso é que Ele manda esse pecador impenitente para o inferno. Sabe por quê? Porque além de santo, 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 Ele é justo. Amém, Jesus. E Deus exige de mim e de você uma coisa: anda na minha presença e ser o quê? Santo. Perfeito. Deus exige de nós, pecadores imperfeitos, perfeição. Como? Se nós não podemos ser perfeitos, se o pecado habita em nós, como eu posso ser perfeito? Como eu posso ser santo? Como eu posso agradar a Deus se o que eu quero praticar é o pecado? Eu só consigo hoje agradar a Deus porque Ele abriu uma porta. E esta porta é Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Jesus é a perfeição de Deus. Amém. Jesus é a santidade de Deus. E nós precisamos estar em Cristo para podermos ser perfeitos como Ele nos ordena que sejamos. Porque o pecado nos arruinou o ser humano. O pecado separou, irmãos, entendam isto em nome de Jesus. Para você entender o poder de Deus no Evangelho, é preciso que você entenda a desgraça que o pecado causou na humanidade. Ela nos separou de Deus, ela nos fez inimigos de Deus, ela nos fez ser filhos da ira de Deus, ela nos fez ser filhos do diabo. O pecado acabou com a humanidade. E se Deus usasse tão somente a sua justiça naquele momento e abandonasse o homem no seu pecado, ele não teria sido injusto. Mas Deus manifestou a sua graça salvadora. Por quê? Por causa do homem? Não. Por causa dele mesmo. Porque Deus é justiça, mas Deus é amor. Aleluia. Deus é perfeito, Deus é santo, mas Ele é gracioso. Amém, Jesus. Bendito seja Deus. Amém. Por sua graça. O pecado, irmãos, é a falta de confiança em Deus. Deus disse: Adão, não coma, porque no dia que você comer, certamente você morrerá. Vamos ver agora, irmãos, o pecado consumido. Nós vimos a tentação, a cobiça e agora o pecado consumado. Está também no verso 6, a parte B. Tomou-lhe do fruto e fez o quê? E também deu a quem? E ele fez o quê? Irmãos, Adão e Eva aqui foram forçados a isto? Não. De jeito nenhum. Eles não foram forçados, não foram obrigados, eles agiram deliberadamente. Eles fizeram isso porque eles quiseram fazer. Eles não titubearam. Eles não brigaram. Eles não disseram: eu não quero, mas sou forçado. Não! Simplesmente ela foi lá, pegou o fruto, que ninguém sabe que fruto era. E outra coisa, irmãos, o
O problema não era uma árvore mística. O problema da árvore estava no mandamento de Deus. O que importa para nós não é saber se é uma maçã, uma piton, uma jaca, uma manga, uma uva. O que importa para mim e para você é que nós devemos obedecer a Deus. Nós devemos amar a Deus. O fato dela ter ido lá na árvore, pegar o fruto, comer liberadamente, demonstrou total rebeldia contra um Deus santo.